Olá, muito boa tarde. Nós falamos aqui do plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão. Você que nos acompanha já sabe que as sessões aqui da Câmara de São José são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça-feira, são votados e apreciados documentos como requerimentos, indicações, moções diversos. E tem ainda o tradicional pinga-fogo. Nas quintas-feiras, a pauta é para votação e apreciação de projetos de lei. E você acompanha tudo o que está acontecendo aqui em plenário pela TV Câmara, é claro, e também pelo nosso site. Basta acessar câmarasjc.sp.gov.br. Nas redes sociais, no nosso Facebook e também no nosso YouTube, você também confere a transmissão ao vivo da sessão. E já no nosso canal do Twitter, você tem informações em tempo real sobre tudo o que está acontecendo aqui no plenário. A gente vai agora para um breve intervalo e já retorna com a transmissão da sessão desta quinta-feira. Convoco o senhor secretário, vereador Marcão, da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Sérgio Camargo, vereador Zé Luiz, vereador Juvenil Silvério, vereadora Juliana Fraga, vereador Lino Bispo, vereador Dr. Elton, vereador Ciborgue, vereadora Flávia Carvalho, vereador Marcão da Academia, vereador Walter Hayashi, vereador Robertinho da Padaria e vereador Dilermando Diede Alvarenga. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 43ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que no tema regimentais a votação dos projetos será de forma simbólica. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador José Dimas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais e também servidores desta casa. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos constantes na pauta de hoje, por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito ainda, senhor presidente, o adiamento por uma sessão dos seguintes processos. De autoria do vereador Ciborgue, o processo 9265 de 2018, projeto de lei 352 de 2018. De autoria do vereador Zé Luiz, o processo 738 de 2020, cujo projeto de lei é o 16 de 2020. De autoria do vereador Dr. Elton, processo 1834 de 2020, projeto de lei 49 de 2020. E, por último, também, adiamento por uma sessão, de autoria do vereador Sérgio Camargo, o processo 2627 de 2020, projeto de lei 65 de 2020. O presidente solicita ainda a inclusão apenas para leitura de 5 processos, 6 processos, passarei a citá-los. Processo número 4674/2020, PL 163/2020, autoria vereador Sérgio Camargo. De autoria da vereadora Flávia Carvalho, o processo 4682/2020, PL 164 de 2020. De autoria do vereador Walter Hayashi, o processo 4684/2020, projeto de lei 166 de 2020. Ainda do vereador Walter Hayashi, autoria, processo 4686/2020, PL 167 de 2020.
de autoria do Poder Executivo, o processo 4687-2020, PLC 15 de 2020. E inclusão para leitura, de autoria do vereador Dr. Elton, o processo 1834 de 2020, o substitutivo 1 de 2020. E para votação, de autoria da vereadora Amélia Naomi, o requerimento 1046-2020, processo 4688-2020. Solicito ainda a inclusão para a votação da tramitação da emenda protocolada fora do prazo, de autoria do vereador Ciborgue, a emenda número 1, ao processo 9265-2018, projeto de lei 352 de 2018. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para retificar ainda, solicitei para a inclusão da leitura, de autoria do vereador Dr. Elton, para tramitação fora do prazo, o processo 1834 de 2020, a emenda do mesmo autor, a emenda número 1. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores. Legal, né? Eu só quero pedir um minuto de silêncio em memória e homenagem ao padre Ernesto Cunha, que agora Monsenhor Ernesto Cunha, né, morreu nesta noite, com 100 anos, né, completou 100 anos de vida e mais de 70 anos de sacerdócio. Trabalhou em diversas paróquias, mas uma das suas realizações foi a construção da Catedral de São Dimas, né? O projeto ali, quem iniciou todas as obras foi o padre Ernesto, quando era pároco da então paróquia de São Dimas, e que depois veio a ser a Catedral da Diocese de São José dos Campos. Então, nossa homenagem, toda a Câmara o conheceu, foi cidadão joseense, né? Teve o título desta casa como cidadão joseense e nasceu em Jambeiro. E fica aí a nossa homenagem então ao padre Ernesto, ou melhor, Monsenhor Ernesto Cunha. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Maninho, 100%. Senhor presidente, eu também quero pedir um minuto de silêncio aí para o Juscelino Ramos, ex-árbitro de futebol, amigo da gente, morreu ontem às 18 horas. Então, a gente deixar aqui os nossos sentimentos e pedir que Deus dê a ele um bom lugar, que Deus também conforte os corações das famílias, né, dos familiares, que a gente sabe o quanto que é triste a perca de um ente querido. Deus abençoe ele e toda a família dele. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Eu também queria aqui deixar homenagem para o padre Ernesto, que teve um acidente, teve um parente dele que foi acidentado junto com meu filho. E nessa época ele deu maior apoio para mim, para minha família. Então eu queria deixar aqui não só minha homenagem, pela minha gratidão por ele. Com a palavra, o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, venho a este microfone também para falar sobre esse falecimento do padre Ernesto, ele que estava na nossa paróquia, lá na paróquia Nossa Senhora do Rosário, região da Vila Tesouro, dando um apoio lá na comunidade há alguns anos. O padre Ernesto teve uma linda comemoração quando celebrou os 100 anos na paróquia Nossa Senhora Soledade, lá no Vista Verde, que também foi uma das paróquias que ele passou, junto com a paróquia
de São Dimas e Paróquia Nossa Senhora do Rosário e várias outras. Então, deixa um legado importante, muitas pessoas hoje emocionadas homenagearam e lembraram da grande história que ele teve na construção da nossa diocese, por todas as paróquias que ele passou, pelos atendimentos às famílias que ele fez, enfim, uma pessoa que deixou marcas na nossa diocese e na nossa comunidade. Solicito ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos novos processos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação das comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 4464/2020, projeto de lei número 160/2020, de autoria do vereador professor Calazans Camargo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir e implantar a Política Municipal de Incentivo à Economia e à Indústria da Inteligência Criativa. Comissões: Justiça e Economia, rito ordinário, término do prazo para emendas, 7/8/2020. Processo número 4663/2020, projeto de lei número 161/2020, de autoria do vereador Esdras Andrade. Institui a semana de discussões sobre as políticas públicas voltadas à defesa, proteção e bem-estar animal no município de São José dos Campos, da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, término do prazo para emendas, 7/8/2020. Processo número 4665/2020, projeto de lei número 162/2020, de autoria do vereador Dr. Elton. Autoriza o Poder Executivo a criar o programa de apadrinhamento afetivo de idosos no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões: Justiça e Promoção Social, rito ordinário, término do prazo para emendas, 7/8/2020. Processo número 4669/2020, projeto de decreto legislativo número 13/2020, de autoria do vereador Zé Luiz. Concede a medalha São José Operário a Lúcia Gomes. Comissão: Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 7/8/2020. Processo número 4674/2020, projeto de lei número 163/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo. Estabelece a suspensão do desconto de empréstimo consignado como medida excepcional de enfrentamento ao Covid-19 no âmbito dos órgãos municipais. Comissões: Justiça e Economia, rito ordinário, término do prazo para emendas, 7/8/2020. Processo número 4682/2020, projeto de lei número 164/2020, de autoria da vereadora Flávia Carvalho. Autoriza o Poder Executivo a divulgar em todos os meios de comunicação oficial do município e nas drogarias a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, de iniciativa da CNJ e a AMB, em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres. Comissões: Justiça e Economia, rito ordinário, término do prazo para emendas, 7/8/2020. Processo número 4684/2020, projeto de lei número 166/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. Denomina área de lazer localizada entre a Rua das Cerejas e a Avenida das Oliveiras, loteamento residencial Frei Galvão, de área de lazer Dalila da Silva Marcelino. Comissão: Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 7/8/2020. Processo número 4686/2020, projeto de lei número 167/2020,
de autoria do vereador Walter Hayashi. Denomina a área de lazer localizada entre a Rua das Amoras e a Rua das Graviolas, loteamento residencial Frei Galvão, de área de lazer Silas Marcelino. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 7/8/2020. Processo número 4687/2020. Projeto de lei complementar número 15/2020, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a transferência de saldo positivo apurado em 30 de junho de 2020 do Fundo Municipal de Iluminação Pública à conta do Tesouro e altera o inciso 2 do artigo 39 da Lei Complementar números 562, de 18 de dezembro de 2014, que institui no município de São José dos Campos a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública previsto no artigo 149-A da Constituição Federal e da outras providências. Comissões Justiça e Economia. Rito urgente. Término do prazo para emendas, 9/7/2020. Processo número 4688/2020. Requerimento número 1046/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Solicita o adiamento da realização de sessão solene no dia 3 de julho de 2020 para o dia 6 de novembro de 2020, a partir das 18 horas, com o uso do plenário dessa casa para a entrega da medalha Mérito Legislativo ao Ministério Público do Trabalho, Procuradoria Regional da 15ª Região, Procuradoria do Trabalho do município de São José dos Campos, PTM. Senhor presidente, são esses os processos da leitura do dia de hoje. Com a palavra o vereador Dr. Elton. Obrigado, senhor presidente. Nesse momento eu queria só parabenizar, hoje pelo Dia do Bombeiro, queria parabenizar toda a equipe do bombeiro que trabalha aqui na nossa região, em especial o 11º Grupamento de Bombeiros, que está sendo comandado na atualidade pelo capitão Bernardes, uma equipe na qual eu tive o prazer de trabalhar por aproximadamente 8 anos, na época do Resgate Saúde, transformado hoje como SAMU. Então, eu queria ressaltar também a importância do trabalho deles frente ao atendimento de tantas vítimas, inclusive no acompanhamento e no atendimento de, inclusive, vítimas de Covid, da infecção pelo Covid. Também quero salientar o trabalho importante que eles têm feito em virtude do aumento das demandas de saúde mental, quando a gente vem falando já há aproximadamente 3 anos sobre as tentativas de suicídio, e eles já estiveram aqui nesta casa trazendo informações importantes sobre a abordagem, sobre como é realizado o atendimento. Então, um trabalho de íntima ligação com esta casa e também com a nossa cidade, falando sobre temas importantes e realizando um trabalho que eu acredito é essencial no meio da nossa cidade. Então, parabéns a toda a corporação e também ao capitão Bernardes, à frente de toda essa equipe, da qual eu um dia também pude participar. Muito obrigado a todos. Com a palavra o vereador José Dimas. Senhor presidente, apenas para retificar uma solicitação que fiz há um momento atrás, solicito a inclusão para a votação da tramitação do substitutivo protocolado fora do prazo. Trata-se do substitutivo número 1, de autoria do vereador Dr. Elton, ao processo 1834/2020, projeto de lei número 49 de 2020, de autoria
do Dr. Elton. Vereador Dr. Elton. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Passaremos, então, agora à votação dos processos constante da ordem do dia. Passaremos à discussão do processo 2850-2020, projeto de lei 76-2020, de autoria do Poder Executivo. Não havendo encaminhamento de votação, o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, esse projeto que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, inclusive comparando aqui os números e os dados de um ano para o outro, do ano passado para esse ano, que quase não teve modificação, algumas situações que teve redução, outras que tiveram aumento, chamou a atenção que no momento de situação de crise como essa, um item colocado aqui, vigilância epidemiológica, justo esse item, foi o item que teve a maior redução do ano passado para esse ano na LDO. Uma redução de mais de 4 milhões de reais. Era de 9 milhões 162 mil o ano passado e baixou para 4 milhões 790 mil. Então, era necessário corrigir isso. Eu acredito que está meio fora da realidade essa situação nesse momento, uma situação que a gente está fazendo uma redução tão drástica de 47% do valor dos recursos para vigilância epidemiológica, conforme consta aqui na LDO. Informo aos senhores vereadores que esse processo possui 12 emendas. As emendas 1 e 2 e as emendas 4 a 11 foram rejeitadas pelas comissões, estando, portanto, conforme o regimento interno, já arquivadas. Em votação, a emenda número 3. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, a subemenda número 1. A emenda número 12. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Subemenda aprovada por unanimidade. Em votação, a emenda número 12. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda número 12 aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1. De autoria do vereador Ciborgue, ao processo 796-2018, projeto de lei 18-2018, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 2, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao processo 3826-2019, projeto de lei 133/2019, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria do vereador Dr. Elton, ao processo 1835/2020, projeto de lei 50/2020, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Ciborgue, ao processo 9625/2018, projeto de lei 352/2018, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria do vereador Dr. Elton, ao processo 1834/2020, projeto de lei 49/2020, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura
das novas proposituras para a ciência dos vereadores. Emenda número 1, de autoria do vereador Ciborgue, ao processo número 9265/2018, projeto de lei número 352/2018, autoria vereador Ciborgue. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações no município de São José dos Campos a virada animal, a ser realizada no dia 4 de outubro. Comissão Justiça, rito ordinário. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Dr. Elton, ao processo número 1834/2020, projeto de lei número 49/2020, de autoria do vereador Dr. Elton. Institui a semana de conscientização e apoio aos portadores de doença de Parkinson no município. Comissão Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 23/3/2020. Senhor presidente, apenas para retificar, o substitutivo número 1, de autoria do vereador Dr. Elton, processo número 1834/2020, projeto de lei número 49/2020, de autoria do vereador Dr. Elton, que institui a semana de conscientização e apoio aos portadores de doença de Parkinson no município. A Comissão de Justiça, o rito ordinário. O término do prazo para emendas é 7/8/2020. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Ciborgue, ao processo número 796/2018, projeto de lei número 18/2018, de autoria do vereador Ciborgue. Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Lixo Reciclado nas escolas da rede municipal de ensino do município de São José dos Campos. Comissões Justiça e Educação, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 7/8/2020. Substitutivo número 2, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao processo número 3826/2019, projeto de lei número 133/2019, autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a fiscalizar a emissão dos ruídos sonoros provenientes dos escapamentos de veículos motociclísticos fora das normas estabelecidas nessa lei e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Transportes, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 7/8/2020. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Dr. Elton, ao processo número 1835/2020, projeto de lei número 50/2020, autoria vereador Dr. Elton. Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar comissões de atendimento, notificação e prevenção à violência doméstica contra crianças e adolescentes nas escolas da rede pública municipal do município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Educação, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 7/8/2020.
Somente esses processos, senhor presidente. Passo a presidência para o vereador José Dima para dar continuidade aos trabalhos da mesa diretora. Em discussão, o processo 3007-2020, projeto de lei 80-2020, autoria do vereador Ciborgue. Inscrito para falar no processo, o vereador Rogério Ciborgue. Boa noite, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, pelas mídias sociais. Boa noite, presidente em exercício, senhor José Dimas. Permita retirar a máscara aqui, que a gente está num espaço que foi previamente destinado para que a gente pudesse falar aqui, tomando todos os cuidados aqui. Então, nosso muito obrigado a todos os colaboradores da Câmara Municipal. Senhor presidente, vereadores, eu venho a esse microfone para falar e fazer a defesa do projeto 8020, de autoria nossa, do vereador Ciborgue, onde a gente denomina um espaço, o Espaço Canino, ali na Praça Florípides Bicudo, no Jardim Esplanada, de Alejandro Hector Ferri. E a gente fica muito emocionado quando a gente vem falar do Alejandro, porque quando a gente foi discutir com a comunidade e conversar com a comunidade ali, ele sempre participou de todas as reuniões. E ele chegou a falecer agora, no mês de março, antes do início do Espaço Canino. Então a gente, vários munícipes ali, e as pessoas que fizeram as reuniões, solicitaram para que a gente pudesse colocar o espaço, porque ele é um defensor dos animais. E eu vou falar um pouquinho da história do Alejandro Hector Ferri. Bom, o seu Alessandro, né, Alejandro, quando a gente chama o nome dele, mas a gente chamava ele de Ale, né? Nasceu em Buenos Aires, Argentina, em 17 de novembro de 58. Ele veio para o Brasil quando ele se casou com a Ana Ferri, brasileira, em 1982. Tiveram um filho, que é o Felipe, em 1983. E o Felipe trabalha na Embraer. O Felipe trabalha na Embraer. Eles vieram morar em São José dos Campos em 2007. Eles vieram morar num sítio na Zona Norte, ali na estrada do Sertãozinho. E logo após o seu filho entrar na Embraer, o Alejandro e a Ana, eles vieram morar ali no Aquários, no Esplanada, na região ali próxima à Praça Florípides. Então eles tiveram muitos cães ao longo de suas vidas, né? E vários animais eles resgatavam na rua. Cães que eram tratados como filhos lá no sítio deles. Após a morte da sua esposa, né? Ele saiu do sítio, veio morar aqui no centro, mudando próximo à Praça Florípides Bicudo ali. Então ele era um frequentador assíduo da praça, no Esplanada. Foi um homem sensível e generoso, muito ligado aos animais. Sempre presente na praça nos fins de tarde e também nos inícios das manhãs, com o seu cão, o Fidélio. Fez inúmeras amizades com os frequentadores da praça e estava sempre disponível para ajudar o próximo. Ele tinha uma empatia fantástica.
deixou saudades a todos que tiveram a oportunidade de conhecer a essência de seu coração. O seu Alejandro, ele faleceu no dia 12 de março de 2020, de causas naturais. E a gente, ali próximo aonde foi construído o espaço canino, que vai, se os vereadores votarem favoravelmente, peço aqui o voto, né, que vai receber a homenagem de Alejandro Héctor Ferri, ele plantou várias araucárias, sabe, vereadora Flávia? E essas árvores, as pessoas todo dia de manhã, quando estão se exercitando ali, fazendo exercício, passeando com os cães, falam, poxa, cadê o tiozinho que aguava todo dia essas árvores? Então, aquelas árvores que vão ficar ao entorno do espaço canino ali, também vai deixar a saudade e a lembrança do Alejandro. Nosso muito obrigado, presidente Zé Dimas. E aqui a gente cumpriu bem menos do que o tempo que o senhor nos permitiu. Muito obrigado, viu? Obrigado, vereador Ciborgue. Passaremos, então, à votação do processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 3195/2020, projeto de lei 92/2020, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. Inscrito para falar, o vereador Robertinho da Padaria. Boa noite a todos. Gostaria de pedir aos colegas vereadores, nós vamos votar agora esse projeto que denomina a ponte que liga a Avenida Salinas do Bosque dos Eucaliptos com a Avenida dos Evangélicos Campos Alemães, denominando então o nome do Dr. Marino Salute. Uma obra importante, né, para a nossa região sul, que vai então receber o nome do Dr. Marino Salute. Para quem não conhece ali, a região sul, essa é uma reivindicação antiga, né, Marcão? O Marcão também participou daquela população. Essa obra, ela está sendo construída, acho que a maior parte com a emenda do deputado federal, inclusive Eduardo Cury, que quero aqui agradecer. Uma obra viária importante, mais uma obra viária importante para a nossa cidade, bem ali próxima a essa ponte que está saindo agora, que está fazendo o calçamento, a parte da ciclovia, tem logo ali no início o Alto do Bosque, Parque dos Ipês, depois vem o Campos Alemães, enfim, depois toda aquela região sul vai ser, Marcão, beneficiada com essa ponte, né, que vamos votar agora, espero que seja por unanimidade, dando nome então ao Dr. Marino Salute. Dr. Marino Salute tem uma história de vida bonita e superação e ajuda ao próximo. Nasceu em Jaú, no interior de São Paulo. Seu pai era caseiro, em uma fazenda onde ele passou sua infância com seus 5 irmãos. Aos 12 anos de idade, acabou caindo de um cavalo, fraturou um dos braços, e aí então, portanto, por causa disso, foi enviado pelo seu pai para São Paulo, para morar então com a sua irmã mais velha e estudar. A partir daí, sua vida mudou, distante dos pais, ele se dedicou e se formou médico na Universidade Federal do Paraná. Durante a faculdade, chamou a atenção de um professor de psiquiatria, que notou que ele usava somente mangas compridas, por causa do braço fraturado na adolescência, que havia ficado torto, né, após a queda, então, andando de cavalo. E esse professor ajudou o Marino, no caso, a enxergar que sua condição física não era um problema, mas sim uma oportunidade de estar ali, naquele momento na faculdade, estudando
para poder ajudar, então, outras pessoas. E isso foi o que ele fez. Superou essa fase difícil e se dedicou ao estudo de medicina. Se especializou como médico, ginecologista e obstetra. Na década de 70, conheceu sua esposa Maria do Carmo e, após sua formação, escolheram nossa cidade, São José dos Campos, para então formar a sua família. Por 40 anos, o Dr. Salute se dedicou à profissão médica, ginecologista em São José, onde fez mais de 10 mil partos. Também contribuiu com o social, se dedicou ao projeto Gama, criado em 1994, para atendimento de adolescentes grávidas. Dr. Marino Salute merece nosso respeito, admiração por sua história de superação e dedicação e cuidar de outras vidas. Ele nos deixou em 2014, aos 73 anos, mas sua história está presente na memória de seus familiares e amigos e agora estará também vinculada à história da nossa cidade. Com orgulho, nós também hoje podemos fazer parte da história de um homem tão digno, honesto e querido por tantas pessoas. Agradeço aí a todos os familiares por permitirem que seu nome seja colocado em uma obra que irá ajudar muitas famílias na nossa cidade. O Dr. Marino é uma pessoa, de fato, muito, realmente querido. Eu vi ele, na verdade, não só parto, às vezes ele fazia também cesáreas, e não só a minha família, né, uma boa parte fez com ele, e eu já vi tantas pessoas falarem dele, tantas mulheres falarem da preocupação que ele tinha com as pessoas, né? Às vezes as famílias mais carentes não tinham condições, o que ele tentava facilitar para poder ajudar, né? Para fazer a cesárea ou fazer o parto, enfim, ele era uma pessoa realmente que tinha uma preocupação muito grande, não era uma pessoa que olhava só pelo lado financeiro, né? Mas o lado humano que ele era, aquele jeito dele simples de ser, um médico muito conceituado. Então, merecidamente, né, eu espero que seja votado pelos colegas vereadores esse projeto, de uma pessoa realmente que deixou sua história, seu trabalho, sua dedicação na nossa cidade. E mais do que justo, Marcão, um local como aquele, né, muito movimentado, que vai ser muito lembrado, muito falado, a ponte que liga, então, a Avenida dos Evangélicos com a Avenida Salina do Campo dos Alemães, Dr. Marino Salute. Parabéns a todos os seus familiares. Vou mostrar um pouquinho aqui, uma parte pequena só, de um vídeo, de umas fotos da família e dele também.
Quero deixar aqui novamente o meu abraço aos familiares. Passaremos então à votação do processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Solicito então ao vereador e presidente dessa casa, Robertinho da Padaria, que reassuma então essa presidência para a retomada dos trabalhos da noite de hoje. Em discussão o processo 3402/2020, projeto de lei 99/2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro. Não vai falar no projeto, então passaremos à votação do processo. Informa aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Sem manifestações. Aprovado por unanimidade. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão o processo 3423/2020, projeto de lei 106/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi, inscrito para falar no processo. Obrigado. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, antes, porém, presidente, vou pedir licença para retirar a máscara, que já me informaram que já foi higienizado essa tribuna. Senhor presidente, hoje, nesse projeto, nós estamos homenageando uma senhora, a dona Janete Miguel Batista. A vocês que nos assistem pela TV Câmara, a vocês que nos assistem pela internet, pelas redes sociais, né? Essa história dessa senhora, Janete Miguel Batista, é uma história bastante interessante que fez muito pela nossa cidade. Queria aqui mostrar o vídeo para falar um pouco dela. Eu sei que às vezes dá vontade de parar, mas se você desistir, quem vai lutar por você? Tanta luta pra chegar até aqui, tanta história pra agora desistir. Caso aconteça, deixe o cansaço pra trás e nunca se esqueça, por aqui não há tarde demais. Então mire as estrelas e salte o mais alto que der. Tome distância e faça o melhor que puder. Só não se permita viver na sombra do talvez. Aqui só se vive uma vez. Muitos medos vão tentar te segurar, muitas vozes vão
dizer que não vai dar. Sempre persista, não importa o que vão dizer, só nunca desista do sonho que existe em você. E então mire as estrelas e salte o mais alto que der. Tome distância e faça o melhor que puder. Só não se permita viver na sombra do talvez. Aqui só se vive uma vez. Vença seus medos. Você é capaz de voar por cima das vozes. Essa é a dona Janete, que bastante fervorosa na sua fé católica, um serviço prestado para toda a comunidade de São José dos Campos, em especial a Zona Leste, através da obra social Nossa Senhora da Soledade, onde por muito tempo ajudou as pessoas que precisavam de um ombro amigo, de um conselho, de até uma ajuda, de todas as formas. Então a Janete, uma pessoa que viveu intensamente o bairro do Vista Verde, cidade Vista Verde, e deixou um legado de muita bondade, um legado que serve de exemplo para todos nós. Ao seu marido Sérgio, que nos assiste pela TV Câmara, o nosso grande abraço aos seus familiares, que nós estamos, através desse projeto, denominando o Salão de Ginástica da Rua Cidade de Lima, na Vista Verde, com o seu nome, da Janete Miguel Batista, em homenagem a tudo que você fez pelo bairro e também pelos pobres da nossa cidade. Dona Janete, descanse em paz aí no céu, ao lado do Senhor. E digo aos nossos queridos vereadores que essa aprovação seja por unanimidade. Muito obrigado. Passaremos à votação do processo. Informe aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Sem manifestações. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 3424/2020, projeto de lei 107/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi e inscrito para falar no processo. Senhor presidente, volto aqui à tribuna Álvaro Gonçalves para discorrer sobre outro projeto de minha autoria que denomina a quadra Society de grama sintética ao lado desse salão de ginástica que acabamos de ver aqui nas nossas telas. Essa homenagem é para uma pessoa muito especial, Danilo Stanzani. Danilo Stanzani é pai do nosso atual secretário de Saúde, Danilo Stanzani Júnior. O seu pai, o Danilo, uma história também linda aqui em São José dos Campos. Veio de Ibitinga e por muito tempo trabalhou na Bendix. Muitos não se lembram porque talvez alguns nem tinham nascidos ainda. Mas trabalhou na Bendix e depois foi para a Embraer. Na Embraer, participou de muitas atividades. Aliás, no seio da nossa sociedade, o Danilo Stanzani teve um trabalho
excepcional. Um deles foi a construção do estádio Martins Pereira, viu, senhor presidente? O estádio do São José Esporte Clube, o Martins Pereira, também teve uma ajuda e uma colaboração do Danilo Stanzani. Ele era muito amigo do Mário Toboni, então, juntos, com outros diretores, tem a mão deles na construção do estádio Martins Pereira. Um outro trabalho que ele fez foi na APAC, Associação de Proteção e Assistência, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC, que, aliás, tem uma frase muito bonita, né, vereador Zé Dimas? Você que é da Igreja Católica, que trabalha também nesse segmento, que era o seguinte: amando o próximo, amarás a Cristo, que é a APAC, né, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Nesse trabalho, inclusive, junto com o Mário Toboni, tinha o Dr. Franz, né? Dr. Franz, que acabou falecendo num tiroteio, né? Ele acabou ficando refém, né? E o Danilo também participou deste movimento. Então, uma história muito bonita, mas na Embraer ele fez um trabalho extraordinário junto com o Osiris Silva, e aqui os seus familiares, né? A Guiomar, a Elaine Cristina, a Regina, Helena, e o seu filho, o Danilo Stanzani Júnior, que já disse aqui, atual secretário da Saúde. Vamos passar aqui um vídeo para relembrar algumas passagens da vida do Danilo aqui entre nós. Por favor. Vocês viram a história bonita que o Danilo Stanzani
teve aqui na nossa cidade. Dona Ruth, esposa, muito obrigado por ter cuidado muito bem dele. E o bairro Vista Verde, na qual morei por mais de 30 anos, né, é muito grato ao Danilo. Tudo que ele fez e todos os bons exemplos que ele deixou. Quadra Society na rua Cidade de Lima, com grama sintética, um dos padrões agora do prefeito Felício Ramute. Aliás, quero agradecer o prefeito Felício, né, tanto pela Quadra Society, como também do salão de ginástica, que ele se empenhou para que acontecesse esses dois espaços públicos para a comunidade do Vista Verde e região. Peço aos senhores vereadores para que aprovem esse meu projeto em homenagem ao Danilo e à sua família, porque ele merece, por unanimidade. Muito obrigado. Passaremos à votação do processo. Informa aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 4688-2020, requerimento 1046-2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que traz novamente a esse microfone é a grande preocupação e até uma surpresa pelo fato, na noite de hoje, a gente não ter visto a votação do projeto de auxílio aos professores eventuais. Havia uma expectativa muito grande, inclusive por parte deles, de que teria uma votação no dia de hoje, não apareceu. É fundamental que tenha, nos próximos dias, uma solução para essa categoria. Tem que ser um auxílio, não pode ser um empréstimo, mas a prefeitura, o Poder Executivo, precisa explicar qual que é a proposta que estão pretendendo fazer. Não dá para simplesmente deixar sem nada. São profissionais que estão passando necessidade, profissionais, por terem contrato com a prefeitura, não estão podendo ter a inscrição no auxílio federal. Lembrando que o auxílio federal encerrou as inscrições hoje, para quem deseja ter o auxílio de R$600, o último dia é no dia de hoje. Então, há uma necessidade urgente de ter uma solução para um apoio, de fato, para essa categoria, que são de 400 professores, cerca de 400 professores, que não podem ficar simplesmente, por uma situação que não é culpa deles, delas, ficar numa situação aí de completo abandono ou sem uma explicação ou um apoio nesse momento de crise. Há necessidade de ser feito algo e, lamentavelmente, o Poder Executivo não apresentou nenhuma proposta na sessão de hoje, o que é uma triste notícia para toda aquela categoria que sempre ajudou a nossa cidade. Espero que nos próximos dias, nós temos sessão na semana que vem, que é a última sessão, tenhamos alguma solução com relação a essa situação. Passaremos agora ao processo do grande expediente. Primeiro orador inscrito para falar no grande expediente é a vereadora Juliana Fraga, com tempo de 25 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Eu quero pedir para colocar a foto, para eu começar a falar, e agradecer ao Zé Luiz, que me deu a oportunidade de falar essa noite. Ontem foi o dia 1º de julho, o dia do transportador escolar.
né? E eu não poderia deixar de falar hoje e parabenizá-los. São mais de 1.066, em torno de 1.066 trabalhadores, entre motoristas e monitores, né? Aqueles que trabalham junto com os motoristas de transporte escolar na nossa cidade. E aqui tem os que trabalham e têm vínculo com a prefeitura, que transportam as crianças das escolas públicas e que moram a mais de 2 quilômetros da escola, e aqueles que fazem o transporte escolar das escolas particulares, de crianças de escola pública também, mas de maneira particular. A categoria, né, eu já venho vindo aqui na tribuna falar sobre as solicitações da categoria, nesse momento, solicitações específicas, nesse momento de pandemia. Claro que algumas podem ser até além desse momento, mas principalmente nesse momento atípico, onde foram os primeiros, né, praticamente os primeiros a pararem de trabalhar e provavelmente serão os últimos e se voltarem, porque nós não temos ainda a certeza de que as aulas voltarão e que eles poderão transportar as crianças. E mesmo assim, o número de crianças vai ser bem reduzido, né, se voltarem. Então, as solicitações deles, já falei aqui em várias sessões, e eu vou voltar a falar nessa noite, porque, de fato, eles estão precisando. Muitos também não conseguiram auxílio emergencial do governo federal, muitos não conseguiram, os pais acabaram diminuindo o pagamento, alguns nem estão pagando. E para ajudar, hoje eu tive uma denúncia de um motorista que faz aqui, que transporta as crianças aqui da rede pública, que estava recebendo um empréstimo e que também teve aqui até uma votação para que eles pudessem entregar as cestas básicas. Para minha surpresa, e lógico, para a surpresa de todos, a denúncia foi que eles, por entregarem a cesta básica, eles não vão receber o empréstimo. Olha só. Então, já era um empréstimo, já teriam que devolver depois. Agora, por entregarem a cesta básica, eles não vão receber o empréstimo e estão recebendo por quilometragem. Ou seja, um motorista que trabalhou o sábado o dia inteiro entregando cesta básica vai receber R$30. Então, é algo realmente absurdo até de se conceber na nossa cidade esse tipo de ação, esse tipo de atitude do governo, do prefeito Felício, do PSDB. E aí, dentre algumas solicitações da categoria, foi a prorrogação do alvará, a isenção do ISS, adiantamento da troca dos carros, o adiamento da troca dos carros, um auxílio, né, um auxílio joseense e a cesta básica. Eu apresentei um projeto de lei para essa casa, teve o parecer da assessoria jurídica da casa, o projeto de lei era para exatamente nessa questão do alvará e na questão da troca dos carros. O parecer jurídico da casa, claro, disse que o prefeito deveria, que é de competência do prefeito, mandar o projeto para essa casa, alguma mudança nesse sentido. E, terça-feira, eu também apresentei um requerimento, o 1018, que foi rejeitado, que solicitava exatamente, o requerimento era oficializando, né, ao Poder Executivo, que isente os prestadores de serviço de transporte escolar o pagamento do imposto do ISS. Por quê? Nós recebemos do governo federal o auxílio emergencial, né, de 80 milhões, iremos continuar recebendo, ainda recebemos uma primeira parcela, e nessa lei de socorro emergencial, ele prevê a isenção desse imposto pelo prefeito. Então, se o prefeito quiser, o prefeito Felício Ramute, do PSDB, se quiser, ele pode isentar os transportadores do ISS, ele pode mandar para essa casa um projeto de lei que mude essa questão do carro, dos anos do carro, de troca de carros, o alvará. Enfim, até que... só que precisa vir do prefeito. Outra situação também é a questão do projeto de lei de pagamento. Não veio para essa casa
o pagamento do empréstimo desse mês para os transportadores escolares. Então, nós temos até quinta-feira que vem para vir ou o empréstimo, o projeto do empréstimo, novamente, renovando o empréstimo, ou um projeto de auxílio, de fato, aos transportadores, né? Além dos transportadores, como falou o vereador Wagner, aos professores eventuais também, que estão aguardando. E até agora nada se fala. Eu gostaria também de pedir, passa o vídeo para mim, por favor. É um vídeo que os transportadores escolares fizeram, mandaram para mim. E, inclusive, esse primeiro explica bem a situação do carro, da troca de carro. E o porquê que eles estão solicitando o adiamento da troca do carro. Por favor, obrigada. Escolares, estamos parados desde o dia 17 de março, quando foi decretado pelo governador do estado de São Paulo a primeira quarentena. Sendo assim, nós não estamos autorizados a exercer nossas atividades de trabalho, né? E nesse período, nós estamos acumulando dívidas e também estamos acumulando prejuízos, né? Visto que, com a paralisação, os pais nos deixaram, né? Ou seja, até o mês de março, nós conseguimos ainda receber integralmente mensalidades. O mês de abril e maio, nós ainda tentamos um acordo de pelo menos 50%. Mas, agora, infelizmente, nós não estamos tendo mais nenhum recurso de ajuda dos pais, né? Com a paralisação também eu tive que demitir a minha monitora, né? Tive que dispensá-la, né? E assim, ou seja, mais uma família que está sem o seu sustento. Nós, transportadores aqui, estamos solicitando aos senhores, né? Através da proposta apresentada pela vereadora Juliana Fraga, que estivesse nos ajudando, né? E eu, em particular, venho solicitar aos senhores que estivessem com carinho, dando uma olhada na parte da flexibilização dos anos dos veículos, que vencem entre os anos de 2020 e 2021, visto que nós, transportadores escolares, de acordo com a lei de 2013, veículos até 15 anos podem rodar no máximo até 12 anos de fabricação, e veículos acima de 15 lugares podem rodar no máximo 15 anos. Ou seja, veículos fabricados no ano de 2005 poderiam rodar até dia 31 de dezembro deste ano. Sendo assim, eu quero apresentar minha situação para vocês. Eu tenho um veículo de ano 2005, na qual eu tinha feito todo um planejamento financeiro para a sua troca no final do ano, e sendo que no presente momento isso não vai ser possível, visto que hoje eu não tenho como comprovar minha renda, hoje eu não tenho condições de fazer um financiamento do meu veículo, hoje eu não tenho condições de estar trocando ele. As atividades sendo retomadas, nós poderemos estar nos programando novamente e realizarmos a troca do nosso veículo, né? E assim dando continuidade às nossas atividades. Caso não seja possível essa flexibilização, eu, particularmente, não sei se continuarei no escolar, visto que hoje eu não tenho recurso para trocar e não tenho nem como comprovar a minha renda para poder estar fazendo um financiamento. Um financiamento hoje que eu não tenho segurança, que eu não tenho garantias que eu poderei conseguir honrar, né? Porque pode acontecer de amanhã ou depois vir a acontecer uma outra situação como essa, e como eu vou dar prosseguimento ao pagamento das minhas parcelas, né? Então eu peço que vocês tenham olhado com carinho essa questão e pensem um pouco nos pais de família que aqui estão nessa situação aqui, né? Agradeço a atenção de todos. E estou aqui para falar da minha indignação aqui pela nossa classe aí do transporte escolar, que está sendo abandonada pelos nossos governantes, né? Pelos vereadores e prefeito aqui do município de São José. E nós estamos reivindicando aqui que nós consiga ter algum auxílio para nos ajudar, e que não tá fácil para ninguém. Ainda eu tô com uma situação mais complicadíssima ainda depois dessa paralisação que teve. Tentei fazer algum serviço com a minha van, infelizmente veio acontecer o pior, né? Infelizmente o motor da minha van veio abater o motor da minha van, e com isso vai ter um gasto muito alto com esse motor. Vou ter que fazer o motor todo, vou ter que retificar esse motor.
e não está sendo fácil para mim. Imagina para aqueles que estão com a van, né, também em perfeito estado, já não está fácil, e eu que estou com minha van parada, sem poder trabalhar e sem receber. E ainda mais eu tenho da parcela da minha van que eu pago também. Tá aqui o carnê, ó, é R$ 1.800 que eu pago dessa van. Então eu peço aí encarecidamente que os nossos governantes venham olhar por nós, por nos ajudar, porque não tá fácil mesmo. Venho para falar para vocês que eu estou parado desde o dia 17 de março e não estou tendo ajuda de prefeitura, estou ajuda de prefeito e eles não nos ajudam, e eu venho pedir arrecadação de alimento para vocês. Estou passando aqui também para dizer que eu estou indignada. Indignada por quê? Enquanto a nossa prefeitura está preocupada com a estética da cidade de São José dos Campos, nós aqui, trabalhadores, pagadores de impostos, estamos aqui passando necessidade. Olha só o que nós, um grupo de colegas, fizemos. Nos reunimos para montar a cesta básica para dar para os nossos colegas. Isso é uma vergonha. Queria deixar aqui registrado a minha indignação aí com o poder público, que não tem nos ajudado, né? Não tem nos auxiliado aí em nada. Estamos aí passando necessidade, com conta para pagar e abandonados pelo poder público, né? Estamos aí realizando campanhas para arrecadação de alimentos para poder alimentar a família e também ajudar aí alguns colegas que já estão passando por necessidade também. Venho pedir uma ajuda, alguma atenção dos governantes de São José dos Campos, né, do prefeito, dos vereadores, dos secretários, que nós estamos um pouco esquecidos, né, nós não tivemos nenhum tipo de auxílio. E eu, no meu caso, eu pedi o auxílio emergencial e fui negado. E tem minha monitora que trabalha comigo, eu tenho que estar honrando o pagamento dela, não consigo estar honrando 100% do pagamento dela, mas eu tenho minhas obrigações também, minhas despesas de casa, com água, luz, internet, telefone, essas dívidas que todos os brasileiros têm, né? Então eu quero pedir um pouquinho de atenção dos governantes, do vereador, dos vereadores de São José, do prefeito aí, para que possa dar alguma ajuda para nós transportadores. Estou passando aqui para dizer que a nossa categoria ela está abandonada. Nós estamos há 3 meses sem trabalhar e infelizmente o poder público virou as costas para a gente. Sabemos que muitas cidades ampararam os transportadores escolares. Então eu estou aqui revoltado, indignado com uma prefeitura que só pensa em estética, em asfalto novo. Mas na qualidade de vida do joseense, infelizmente, essa prefeitura está deixando a desejar. Deixo aqui minha indignação e o pedido de ajuda. Vereadores, olhem para o transporte escolar. Bom, foram poucos, né, dentre os tantos transportadores que nós temos aqui na nossa cidade, alguns falaram, e eu queria que desse atenção, de fato, às solicitações, que não são solicitações absurdas, não são solicitações que o prefeito não pode fazer. Principalmente essa questão da troca da van, foi falado muito bem pelo Felipe, o primeiro que falou lá, que é uma questão primordial. Eles têm que trocar a van, está na lei, mas nesse momento é impossível eles trocarem a van, é impossível eles fazerem uma dívida, quando nem previsão de volta, ou nem previsão de quando vão começar a receber novamente. Então, assim, é realmente de se pensar. Essa semana ainda saiu a suspensão, né, da renovação. Suspenderam a renovação do alvará, porque o protocolo da Secretaria, o Detran e o Poupa Tempo estão fechados, então suspenderam a renovação do alvará. Porém, do que foi falado, do que foi colocado, se abrir amanhã, o Poupa Tempo ou o Detran, eles terão 90 dias para fazer, né, a renovação. E isso não ajuda. Nesse caso, não ajuda, porque eles estão sem renda nenhuma. Tem transportador, como eles falaram, alguns pais estão ajudando, pagaram a metade, mas por 2 meses, agora sem previsão, não estão pagando, muitos não estão recebendo nada e não conseguiram auxílio emergencial. Então, precisam
precisam olhar para essa categoria. É urgente que olhe e faça alguma coisa. Suspendeu o alvará? Ótimo. Se vai ser por 90 dias, não vai ajudar. Se abrir amanhã o Detran e Poupa Tempo e eles terão que 90 dias para fazer essa renovação, não vai ajudar. Então, precisa de um tempo maior. E, além disso, a questão do ISS, que pode ser, o prefeito pode muito bem deixar de cobrar, mas essa questão da troca da van. Então, isso eu acho que precisa ser olhado, precisa ser falado, porque, de fato, muitos não vão conseguir fazer isso nesse momento. Não tem condições de fazer isso nesse momento. Lógico, e se vir um auxílio e uma cesta básica também, claro que é bem-vindo, porque eles não estão recebendo praticamente nada. Então, isso é a importância de várias ações, não é uma ação só, são de algumas ações, das solicitações serem atendidas para que realmente os transportadores possam cumprir, possam ter um respiro e tenham condições de cumprir com os pagamentos futuramente, né? E por isso também a importância de um olhar sensível e humano do gestor da nossa cidade, do prefeito Felício, do PSDB. É necessário que, nesse momento, ele olhe com mais humanidade para as dificuldades que as pessoas estão passando. E situações em que ele pode fazer algo, em que ele tem condições de fazer algo e que não é nada de outro mundo. Essa foi a minha fala. Quero deixar aqui um grande abraço para esses trabalhadores valorosos da nossa cidade, que transportam as nossas crianças. O número de acidente dos transportadores, de van escolar, é baixíssimo, porque a gente vê o cuidado e a dedicação que esses trabalhadores têm com as crianças da nossa cidade. Então, eu peço aqui, em nome dos transportadores escolares, que o prefeito olhe com mais carinho, com mais sensibilidade para esses trabalhadores. Obrigada, senhor presidente, e boa noite. Próximo orador inscrito para falar no grande expediente, o vereador Sérgio Camargo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público que nos assiste pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Serei breve, mas tratarei de um assunto de relevância e importância para a nossa cidade também, neste momento. Então, não poderia deixar de me manifestar hoje, né, até pela importância do tema. Na manhã de hoje eu fui convidado por alguns motoristas de aplicativo da nossa cidade que se organizaram numa comissão para reivindicar algumas melhorias para o serviço de aplicativos da nossa cidade. E neste dia, nesta manhã, eles se reuniram, fizeram uma manifestação. E o tema principal foi a questão da segurança dos motoristas de aplicativo. Relato deles que, em apenas uma semana, 8 motoristas de aplicativo foram assaltados. E o que, pasme, né, o assalto não é quando eles param no semáforo, ou quando eles vão estacionar em algum lugar, ou quando eles estão chegando nas suas casas para guardar o carro, nas madrugadas, que muitos trabalham na madrugada, mas os assaltos, a maioria dos assaltos que estão acontecendo em São José dos Campos, que é de causar preocupação, é pelos próprios passageiros que fazem o pedido da chamada através dos aplicativos e, ao entrar dentro do carro para ser transportado para uma determinada região da cidade, eles anunciam um assalto, né? Já colocaram motorista no porta-mala, já estupraram mulheres motoristas de Uber, que tem bastante mulher motorista de Uber também na nossa cidade. Ou seja, eles agora têm medo de pegar um passageiro por não saber se é uma pessoa do bem, se é um passageiro ou se é um assaltante. Então, a reivindicação deles
né, através das palavras deles, é que a operadora dos aplicativos aqui em São José, as oficiais é a Uber e a 99, que eles possam implantar no sistema de aplicativo uma identificação dos passageiros, porque eles dizem que para o motorista se colocar como motorista de aplicativo, ele tem que apresentar uma série de documentos, o documento do carro, o documento dele, o CPF, foto, eles fazem uma varredura na vida do motorista para que ele seja um motorista de aplicativo. Mas o usuário, né, ele não precisa de apresentar nada disso. Ele baixa o aplicativo e ele passa a ser um usuário do aplicativo. Só que quando eles estão chamando os motoristas de aplicativo, o motorista não sabe se é uma pessoa de bem ou se é um assaltante. Eu gostaria que o técnico colocasse para nós um pedacinho da manifestação deles de hoje. Eu coloquei um vídeo aí, tá? Para vocês verem um pouquinho da manifestação de hoje. Pessoal, tá vindo aí a carreata dos motoristas de aplicativo Uber. Vou mostrar para vocês. O pessoal tá passando aí, ó. Vai segurança, vereador! Ali os organizadores da associação e da manifestação, o Richard, o Cláudio e o João, estavam naquela foto. Mais de 100 carros hoje se reuniram. Que é motorista de aplicativo, e que organizou essa manifestação junto com o Richard, o João, né, da MAP Vale. É uma associação de apoio aos motoristas de aplicativo da nossa cidade, e realmente os motoristas estão precisando do apoio, né? A convite do Cláudio, eu estou aqui acompanhando essa manifestação. Fala aí, Cláudio, qual é a demanda e a reivindicação da manifestação de hoje? Bom, primeiramente agradeço a presença aqui do vereador, que é importante, né, a gente ter o legislativo ao nosso favor e ciente do que vem acontecendo, né? A questão é o seguinte: nós estamos tendo uma dificuldade muito grande, nós motoristas de aplicativo. Nós não estamos sendo assaltados na rua, esperando corrida. Nós estamos sendo assaltados por chamada de supostos ladrões que conseguem, não sei de que forma, montar lá uma conta fake nos aplicativos, e os aplicativos nos linkam eles conosco e nos assalta tranquilamente. Nos coloca, alguns colegas já foram mortos, alguns colegas são humilhados, colocados no porta-mala, outros perdem seus bens, perdem seu dinheiro, e ninguém faz nada, entendeu? Sou o Richard, presidente da MAP Vale, um dos organizadores hoje da paralisação dos Ubers, em pró de mecanismo de segurança dentro das plataformas. E nós estamos sendo assaltados durante o trajeto da corrida, né? E nós pedimos para as plataformas poderem nos ajudar com o mecanismo de segurança na cidade de São José dos Campos e nas demais cidades. Levados por contas fakes, por ladrão, por passageiros mal intencionados que estão chamando nós no local, nós fazendo o embarque e o cara assaltando, nós assaltando. Prefeito, nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos do auxílio do senhor enquanto poder municipal, precisamos da ajuda do legislativo enquanto poder municipal, do judiciário enquanto os poderes da cidade, a nos ajudar, porque já teve vidas que foram embora por supostos passageiros ladrão que foram chamados para nos assaltar e roubar. Então foi essa a manifestação que eles fizeram hoje. A gente está em contato com essa cooperativa, né, já há alguns dias. Tem umas fotos também que a gente colocou aí, 2 fotos só,
que foi de uma reunião que nós fizemos com o secretário de Mobilidade, o Paulo Guimarães, junto com os organizadores dessa associação, para que a gente possa buscar soluções na área de segurança, que hoje é a prioridade. Então tem aqui nosso apoio, tem aqui a nossa simpatia, porque realmente é um tema que precisa ser discutido aqui na Câmara Municipal e em toda a nossa cidade. É a segurança de mais de 4.000 motoristas de aplicativo na nossa cidade, que hoje estão rodando aí nas madrugadas, botando também a sua vida em risco para servir a população. Obrigado, senhores vereadores, boa noite a todos. Passaremos a 1 minuto de silêncio, a pedido dos vereadores Sérgio Camargo e Maninho 100%, pelo passamento de Monsenhor Ernesto Cunha e Juscelino Ramos. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.